Mas, professor, e na neurociência? As ciências estão se unindo para descobrirem-se a si mesmas? Na verdade, o que ocorre com a questão da neuroeducação, das neurociências, da biomecânica, da biomedicina, na verdade, é que os construtos epistemológicos já não estão mais dando conta da necessidade que a sociedade tem de responder determinadas perguntas. E aí elas se unem, elas se tornam interdisciplinares, elas se tornam mecanismos de complementação para poder estudarem juntas as epistemologias que queremos para responder os novos avanços. A questão da neuroeducação ela vai mais longe ainda, porque nós queremos unir a ciência e as teorias da aprendizagem e do ensino para poder verificar, experimentar, verificando especificamente nos alunos como se dá a aprendizagem de forma fisiológica, neuronal, mas também como se dá a aprendizagem sob o aspecto das teorias e práticas que estamos tentando restabelecer ou introduzir nessa nova educação para o século XXI. Mas, professor, dessa educação que se quer para o século XXI, se fala muito em transformar a sala de aula em um laboratório para experimentações. Como se faz isso? É muito importante para essa educação que a gente quer para o século XXI, essa questão da experimentação em sala de aula. Primeiro, transformar, reformular a questão pedagógica do ensino, fazendo com que a sala de aula se transforme num laboratório vivo de experimentações, onde a gente possa constatar como os alunos estão se sentindo, como estão aprendendo, como é esse espaço de colaboração e interação, como é que eles estão se desenvolvendo psicologicamente, socialmente, e isso só é possível se o professor também se transformar num professor pesquisador. Ora, ele sendo um professor pesquisador, ele vai pesquisar, ele vai observar, e isso vai gerar um resultado de uma pesquisa. E essa pesquisa será transformada num artigo científico e ele poderá divulgar para os seus colegas as suas experimentações, os seus avanços, as suas observações. A questão de transformar o laboratório, a sala de aula, num laboratório vivo de experimentações é a única maneira que nós temos para poder responder, ou pelo menos investigar as perguntas e as respostas que nós queremos para uma educação do século XXI. Professor, estamos utilizando cada vez mais os jogos e a ludicidade para a aprendizagem em sala de aula. Como essa educação do século XXI vê isso? Essa pergunta é muito boa também. A questão dos jogos pedagógicos e, logicamente, a ludicidade são fatores primordiais, importantes de uma nova educação que se quer para o século XXI. A questão do jogo pedagógico, ela é utilizada há muitos anos, mas só agora ela encontra uma aderência maior nas metodologias, porque ela está dentro de uma construção social em que o jogo pedagógico está se descobrindo no jogo pedagógico um ambiente de construção de conhecimento, de pensamento lógico-matemático e de, sobretudo, de uma sociabilidade responsável, onde as crianças aprendem a ganhar e aprendem a perder, e aprendem com a derrota. E aprendem a se relacionar, a interagir dentro do meio social, dentro de uma perspectiva não mais só de querer participar para poder ganhar, não, de querer participar para poder interagir, para poder colaborar com a comunidade. Jogos pedagógicos para o século XXI é uma questão crucial para uma educação que se quer diferenciada. Professor, para essa educação do século XXI, a experimentação que se coloque 2 ou mais professores em sala de aula para que haja essa interdisciplinaridade. Como que é isso? Essa questão da interdisciplinaridade, ela também é muito importante. O que sucede? É que quando o professor não domina um determinado assunto, não basta necessariamente ele estudar esse assunto. É preciso que ele traga para a sala de aula um professor que cuide daquela matéria para que haja um embate na sala de aula.
proporcionando ao aluno uma aprendizagem muito mais significativa. A questão da interdisciplinaridade, de colocar 2 ou 3 ou mais professores em sala de aula, ela está ligada diretamente, evidentemente, a questões de custos, a estratégias das mantenedoras, de projetar um percentual maior para a questão orçamentária dos professores. Mas isso pode ser contornado, pode ser estudado, mas é imprescindível que ela seja avaliada para que a interdisciplinaridade seja realmente realizada. Professor, para a educação do século XXI, qual seria o papel da escola? Ela deve preparar trabalhadores ou cidadãos, ou ambos? Que tipo de homens as escolas estão preparando para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade? Essa é uma discussão muito importante. Qual o papel que a escola deve ter para o século XXI? Ou para essa educação que se espera para o século XXI? Uma escola que prepare homens para o mercado de trabalho ou uma escola que prepare cidadãos, pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, responsáveis? Isto significa dizer que se espera da escola educação, que ela dê educação e não só ensino. Portanto, a escola, a educação que se quer para o século XXI é uma escola que ensine e que eduque, porque nós não temos as mesmas oportunidades na vida social, as pessoas não vêm todas de berço, de educação, e muitas vezes alguns pais falham na questão de educar os seus filhos até a entrada no ambiente escolar. E muitas vezes nós temos problemas nas escolas. E não podemos julgar os pais dizendo que eles não souberam educar os seus filhos, já que este, segundo a lei, é um papel do Estado. O Estado deve educar, o Estado deve prover condições para que as crianças possam aprender, se desenvolver, ter uma profissão, mas que também possam ser formadas cidadãos para o século XXI. Professor, existem algumas pesquisas que estão sendo feitas em sala de aula para aferir o nível de aprendizagem dos nossos alunos. Como é isso? Essa questão da aferição da aprendizagem, ela é muito interessante. Existem 2 trabalhos que nós estamos desenvolvendo, que um é a comunicação não verbal. Ou seja, como o aluno se expressa, como o aluno se comporta em sala de aula enquanto o professor dá a sua aula. Será que ele está prestando atenção? Será que ele está interessado na disciplina ou na atividade que está sendo proposta? Esse é um estudo, o estudo da comunicação não verbal. O outro estudo é o estado afetivo de interesse. É através deste controle, deste diagnóstico, desta observação das expressões e dos comportamentos dos alunos em sala de aula, nós podemos concluir, através dos seus movimentos gestuais, posturais, se os alunos estão prestando atenção, se eles estão ligados, como a gente diz, na disciplina. E se não estão, como que o professor pode intervir, reconhecendo em tais comportamentos, para poder chamar novamente o aluno ao nível de atenção à disciplina. Professor, para essa educação que se quer para o século XXI, existe uma outra questão: professores analógicos e alunos digitais. Como é isso? Como faremos para enfrentar esse desafio? Essa pergunta também é muito importante. Se de um lado nós temos professores analógicos, é porque ainda existe uma grande camada da sociedade docente que ainda não domina as novas tecnologias. Do outro lado, nós temos um aluno que chega à escola já com um aparato tecnológico bastante conceituado. E está pronto o grande conflito. Em sala de aula, o professor tem que estudar às pressas a tecnologia se quiser integrá-las nas práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, nós temos um aluno que está disposto a dar esse ensinamento para a sala de aula aos outros colegas que ainda não compreendem determinada tecnologia. Esse ambiente escolar de integração e colaboração
pode ser muito interessante para ambas as partes. O professor aprende e o aluno ensina, mas é preciso que o professor compreenda a necessidade que ele tem de se expor como aprendiz, senão esse universo colaborativo não acontece. A educação que se quer para o século XXI é um professor aberto, é um professor disposto a ser também aprendiz das novas tecnologias. Professor, observa-se que os professores, hoje em dia, cada vez mais, estão levando para a sua sala de aula equipamentos móveis, sejam eles telefone celular, tablets, smartphones, para comporem as suas avaliações. Na educação do século XXI, como o senhor vê isso? Essa é uma questão mais delicada. Não basta apenas ter o domínio das novas tecnologias. É preciso saber como incorporá-las dentro do conteúdo programático, dentro da grade curricular e dentro do projeto de avaliação da aprendizagem. Ora, as novas tecnologias vieram para ser utilizadas. O aluno precisa encontrar uma motivação para usar o celular, o seu tablet, o seu smartphone, o seu iPod. Ele precisa dizer que ele tem esses instrumentos e que esses instrumentos, esses equipamentos são utilizados dentro da sala de aula. Ele vai encontrar uma motivação maior para aprender e aprender de forma significativa. Mas para isso, o professor precisa se instruir nessas novas tecnologias, precisa se capacitar, aprender como utilizar. E caso ele não saiba, perguntar aos alunos se alguém tem esse domínio e aí poderá trazer para o ambiente da sala de aula esta construção e aprendizagem. Professor, para finalizar então a nossa entrevista, o Portal EAD Brasil possui uma pedagogia integradora e holística. Como é isso? Ok. A questão da pedagogia da integração e holística, ela é uma construção de uma metodologia que se consiste em desenvolver uma nova praxis docente em sala de aula. A ideia é interdisciplinaridade, é formularmos um construto na programação dos conteúdos e das práticas pedagógicas que privilegiem a ação de 2 ou 3 ou mais professores dentro das disciplinas. Ou seja, ao invés de o aluno ter uma aula de matemática, uma aula de física, uma aula de química, o aluno possa ter uma aula de uma disciplina com 2 ou 3 professores de áreas distintas, de outras áreas, para que possam compor um estudo mais aprimorado, um estudo mais holístico e integrador das disciplinas. O que ocorre é que as disciplinas possuem entre elas um contorno onde não é muito desenvolto perante os professores, quer dizer, eles não têm uma sensibilidade em navegar nesses contornos porque não dominam a disciplina do colega. Qual é a ideia da pedagogia da integração? É fazer com que esses professores naveguem nesses contornos, privilegiem em alguns momentos do conteúdo programático e das grades curriculares, privilegiem o andar por entre as disciplinas. E aí, logicamente, precisam um do outro, precisam dos professores das outras disciplinas para que eles possam esclarecer alguns pontos, possam dar ao aluno a dimensão de como as disciplinas se relacionam ainda no período escolar. Eu queria agradecer esse momento, agradecer essa entrevista dada pelo Portal EAD Brasil para poder esclarecer alguns pontos pelas quais nós lutamos para desenvolver uma educação que se quer no século XXI. Muito obrigado.